o senhor não quiser arriscar nenhum prognóstico sobre se Ricardo fica ou não no governo até o fim. Mas e o presidente Temer, na sua opinião, ele termina o mandato? Olha, vai enfrentar uma dificuldade grande. Eu acho que é importante registrar que eu sempre fui adepto da tese das novas eleições. Eu sempre achei que a nova eleição seria o melhor remédio para distender o país e encontrar legitimidade no que diz respeito à composição de um novo governo. Então, para que houvesse novas eleições, teria sido necessário que o TSE julgasse as ações que lá tramitam. Infelizmente, o TSE não concluiu o julgamento a tempo, o impeachment andou mais rápido e havia também razões objetivas para a realização do impeachment, uma vez que a presidente Dilma, inegavelmente, cometeu os crimes que lhe eram imputados, e veio o impeachment com o afastamento da presidente da República. Uma nova eleição seria a melhor saída para o país, não tenho a menor dúvida disso. Agora resta aguardar o julgamento da ação no TSE, existem lá ações cujas acusações são bastante graves. A defesa do presidente da República vai trazer como principal argumento a separação das contas, o que fere um pouco a tradição e a jurisprudência da Justiça Eleitoral, e esperamos que o país consiga atravessar essa fase tão difícil, tão crítica, porque a crise não é uma crise banal. Não é uma crise comum, uma crise como qualquer outra. É a mais grave e profunda crise da história do Brasil. Então, um pouco de estabilidade nesse processo não fará mal de forma nenhuma. Vamos aguardar, portanto, a decisão do TSE sobre os processos que lá tramitam. Havendo eleição indireta no país, quem seria o nome para disputar, para se candidatar ao cargo do presidente? O Lenilson hoje está caprichando as perguntas de difícil resposta. Lenilson, é difícil você também imaginar, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso, recentemente saiu uma entrevista dele no Estadão negando que... primeiro que ele não se coloca nem é candidato. Acho que a contribuição que o presidente Fernando Henrique poderia ter dado ao Brasil já foi dada. Acho que ele próprio, né, tem consciência que não é um momento para que ele volte à cena política, até porque essa distância dele tem contribuído parcialmente para a estabilidade do Brasil. Então, se tivermos aí uma solução, né, que tenha que vir pela Câmara dos Deputados, haverá naturalmente uma ampla pressão popular para que tenhamos um nome que corresponda a esses anseios de transformação, de mudança que o povo brasileiro tem demonstrado de forma muito clara. Mas é muito difícil, Lenilson, não penso que eu estou fugindo das suas perguntas, mas, né, as hipóteses que você coloca são sempre de muita complexidade, né, para você construir uma resposta pronta. Mais do que um nome, eu poderia dizer aqui qual o perfil. O perfil de uma pessoa que tenha, né, trajetória ilibada, que tenha competência, que tenha capacidade de conciliação, que tenha experiência, que seja honesta, que seja trabalhadora. Então tem que encontrar, né, um perfil de alguém que tenha essas características. E como o senhor vê os trabalhos da Lava Jato que estão enquadrando quase todos esses políticos que lá estão e está complicando muito a vida do Planalto nesse sentido, e um nome como que o senhor está colocando é achar uma agulha no palheiro. Se você for pensar dentro da caixa, né? Quando eu falo, né, desse perfil, André, pensando um pouco mais largo do que a política. Eu posso dar, por exemplo, um nome. Eu vou dar um nome, você vai construir a resposta. A ministra Carmen Lúcia, que é hoje a presidente do Supremo, está na linha sucessória. Ela é a terceira pessoa na linha sucessória. É uma mulher cuja honestidade, a probidade ninguém discute, né, que tem experiência, tem capacidade e que poderia cumprir um período de transição. Eu acho que quando você olha, André, para dentro dos nomes da política partidária, da chamada política tradicional, talvez você tenha alguma dificuldade. É preciso pensar um pouco mais largo, e o Brasil já deu demonstração de disposição de dar oportunidades às pessoas que também não estão na militância política mais tradicional. A eleição do prefeito João Dória em São Paulo aponta muito claramente para isso. Verdade. O próprio prefeito eleito, apesar das ressalvas que tenho ao nome dele em Belo Horizonte, também aponta um pouco para isso. E em várias partes do Brasil, né,
alternativas outsides, alternativas fora da política foram escolhidas pela população. A sensação que eu tenho é que há uma enorme possibilidade de, em 2018, caminharmos para esse tipo de coisa. O receio que eu possuo também ao mesmo tempo, junto com essa sensação, é que possamos cair numa aventura. O Brasil já viveu outras aventuras, o clima é muito acirrado, as pessoas estão revoltadas, as pessoas estão indignadas e às vezes podem caminhar para uma solução que, ao invés de resolver o problema, esteja aprofundando ainda mais o problema. Então é preciso, né, muita prudência para que a gente possa, né, decidir as coisas com calma, serenidade e olhando o Brasil numa trajetória de longo prazo. O Brasil vai sobreviver a tudo isso, por mais custoso, por mais que seja difícil para o país, mas, se Deus quiser, vamos tentar superar isso o quanto antes e virar essa página e fazer com que o Brasil cresça, que é o objetivo de todos nós.